Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos, para mais uma aula. Olha, hoje, além do nosso momento literário, a gente vai ter uma explicação rápida de português sobre os tempos verbais, uma orientação para uma produção textual e também aula de geografia. Mas vamos começar com o nosso momento literário. Olha, a gente continua aqui na leitura do livro, já estamos no capítulo 6. Nós já conhecemos a história do Jean Valjean, já sabemos de todos os infortúnios que ele passou por ter cometido um erro na juventude. E ontem, no capítulo anterior e no capítulo 5, a gente conheceu dois novos personagens que provavelmente vão participar dessa conflituosa história. Os Thénardier, que é aquela família, aquele casal, na verdade, que é aquele casal bem ambicioso, bem aproveitador mesmo, e a Fantine, aquela moça bonita que deixou a filha aos cuidados dos Thénardier. E aí o capítulo de hoje, o título é O Senhor Enigma. Enquanto a pequena cotovia crescia triste sobre a sombra dos Thénardier, Fantine trabalhava o quanto podia para juntar dinheiro, que ela sonhava um dia lhe traria a filha de volta. E trabalho não era problema. Para sua surpresa, Montreal-sur-Mer havia se tornado uma cidade próspera, bem diferente daquela que ela havia deixado há cerca de 10 anos antes. Nos últimos anos, de fato, ocorrera ali uma transformação econômica jamais vista. Desde os tempos remotos, Montreal-sur-Mer vivia de fabricar vitrilhos e miçangas. A matéria-prima, no entanto, era caríssima e a cidade não conseguia competir com os produtos fabricados na Alemanha e na Inglaterra. Ao regressar para lá, Fantine descobriu que se havia operado uma mudança radical na produção desses artigos, graças à iniciativa de um desconhecido que tivera a ideia de substituir a resina por uma goma laca e os concorrentes e as correntes soldadas por simples correntes de engate, o que terminou reduzindo fantasticamente os custos da fabricação. E aí dava para competir de igual para igual, na verdade até com uma certa folga, dava para competir até com uma certa folga com os outros mercados. Então essa cidade era uma cidade que fabricava joias e bijuterias. Pois bem, pequenas mudanças podem alterar a ordem das coisas. De repente, Montreal-sur-Mer melhorou a qualidade do produto e conseguiu exportá-los a preços competitivos, triplicando os lucros. A consequência disso foi a melhoria dos salários, o que beneficiou a localidade. A Espanha, que era uma grande consumidora dos vitrilhos, fazia enormes encomendas. Em menos de 3 anos, o inventor desse processo havia transformado a sua riqueza num bem para toda a cidade. E ninguém sabia quem era aquele homem, de onde ele tinha vindo, nem do que ele vivia antes de se estabelecer em Montreal-sur-Mer. Sabia-se apenas que havia chegado em dezembro de 1815 com um saco nas costas, um cajado na mão e umas centenas de francos no bolso. A história que se conta é que no dia de sua chegada ocorreu um grande incêndio no Conselho Municipal e ele corajosamente enfrentou o fogo para salvar 2 crianças, que eram filhas do capitão da Guarda Municipal. O seu ato de bravura fez com que ninguém pedisse os seus documentos. Ele disse que se chamava Madeleine e, desde então, a cidade passou a chamá-lo assim, Senhor Madeleine. Ele tinha um ar preocupado, mas era dono de uma bondade que deixava transparecer no rosto. Era um homem extremamente religioso. Tinha também, como já se disse, um grande tino para os negócios. Os lucros que obteve cresceram tanto que já no segundo ano ele conseguiu construir uma fábrica. Agora havia uma fábrica para os homens e uma fábrica para as mulheres, e assim se manteria uma certa ordem moral, segundo o seu ponto de vista. Quanto a isso, ele era inflexível. A cidade conheceu, enfim, o que era uma vida próspera e feliz. O senhor Madeleine só fazia uma única exigência aos seus empregados: sejam homens honestos.
Sejam mulheres honradas, sejam honestos e sejam honrados. Em poucos anos, a sua fortuna chegou a 630 mil francos, depositados em seu nome no Banco Lafite. Antes, porém, havia gasto mais de 1 milhão com a cidade e com os pobres. Ele melhorou as condições do hospital, ele construiu 2 escolas, uma só para meninos e outra só para meninas. Ele pagava aos professores o dobro do salário oficial. Ele construíra ainda uma casa de asilo para os velhos e uma caixa de assistência para os operários que não podiam mais trabalhar. Até uma farmácia gratuita ele criou, para atender quem não podia pagar pelos remédios. Em 1819, espalhou-se o boato de que, pelos bons serviços prestados a Montreal-sur-Mer, ele iria ser nomeado prefeito pelo senhor-chefe do departamento. A sua nomeação realmente apareceu dias depois no Monitor, creio que seja um jornal, ou um diário oficial, alguma coisa desse tipo. Com muita elegância, ele recusou a nomeação, explicando que nunca teve em seus planos ser prefeito algum dia na vida. Naquele mesmo ano, os produtos criados por ele já faziam parte da exposição industrial. O rei o nomeou, então, inventor cavaleiro. Eita! E vocês sabem que é esse homem, né? Tá vendo aí as mudanças, as voltas que a vida dá? Da Legião de Honra. Vamos ver aqui. Inventor Cavalheiro, ele foi nomeado Inventor Cavalheiro da Legião de Honra. Para espanto de todos que o tinham como um homem ambicioso, ele também recusou esse título. Mas os serviços prestados pelo Sr. Madeleine à comunidade eram tão grandes e evidentes que no ano seguinte o rei, em pessoa, o nomeou prefeito. E ele mais uma vez recusou a nomeação. Não obstante, o povo e as autoridades e os notáveis do lugar pediram tanto que ele terminou cedendo. Tá bom, vou ser prefeito. Diziam que havia mudado de opinião por causa da frase de uma mulher do povo que gritava: um bom prefeito é muito útil. Por que recusar diante do bem que pode fazer? Foi assim que, 5 anos depois de sua chegada, o Sr. Madeleine se transformou no senhor prefeito de Montreal-sur-Mer. Mesmo prefeito, ele continuou a viver solitariamente. Não gostava da companhia de ninguém. Era um verdadeiro ermitão. Quando saía de casa para trabalhar, usava invariavelmente um chapéu de abas largas sobre os belos cabelos grisalhos e um longo casaco de tecido grosso que ele abotoava até o queixo. Ele gostava de ler, de cultivar o intelecto e, por isso, tinha uma boa biblioteca particular. Gostava de passear pelos campos e levava sempre uma espingarda. Tinha um tiro certeiro, embora fosse incapaz de matar um animal qualquer. Diziam que ele era dono de uma força prodigiosa. A verdade era que se especulava muito sobre o seu passado, mas ninguém chegou a conclusão alguma. Só se sabia que ele era um homem que gostava de praticar boas ações. A curiosidade sobre a vida do Sr. Madeleine era tanto que um dia uma das senhoras da cidade pediram para visitar o quarto onde ele morava. Ele não colocou nenhum obstáculo, e o que elas viram foi apenas um quarto com paredes forradas de um papel barato e minimamente mobiliado. Sobre a lareira, observava-se que havia 2 castiçais aparentemente de prata, de certa herança da família. Nós sabemos, né? Lá pelo início de 1821, um fato jogou alguma luz sobre o passado do prefeito de Montreal-sur-Mer. Para regozijo dos mais curiosos, no dia seguinte ao anúncio da morte do bispo de Digne, Monsenhor Charles François Bienvenu Mourier, sabemos também quem é, reproduzido pelo jornal da cidade, o senhor Madeleine se cobriu de luto. O senhor era parente do bispo de Digne? Perguntou-lhe uma veterana da aristocracia local. Não, disse ele. E por que esse luto? Replicou a senhora. É que na minha juventude eu fui empregado da família dele. E respondeu sem dar maiores detalhes. Outro fato que chamava a atenção de todos era a preocupação dele com os limpa-chaminés. A gente também sabe por quê, né?
A gente lembra do Gervais, do pequeno Gervais. Dos limpa-chaminés que passavam pela cidade. Sempre que algum jovem de fora, oferecendo esse tipo de serviço, passava pela cidade, ele mandava chamá-lo, perguntava o nome e depois dava-lhe algum dinheiro. A história se espalhou rapidamente entre os que viviam desse ofício, e não foram poucos que se apareciam na cidade, se apresentavam no gabinete do senhor prefeito, só para receber uns trocadinhos, sem sequer fazer algum trabalho. Bom, terminamos esse capítulo, capítulo legal, muito bom de ler. O livro, na verdade, é muito bom de ler. E aí a gente já sabe que o Jean Valjean já não é mais Jean Valjean, é o Senhor Madeleine. E vejam como mudou de vida. Realmente se tornou aquele homem bom que o padre pediu que ele fosse. Que coisa boa, né? Mas, com certeza, muita coisa ainda vai acontecer. Percebemos que as pessoas têm uma curiosidade absurda em saber da vida dele, em saber de onde ele veio, o que ele fazia, como ele conseguiu aquele dinheiro, até pelo fato dele ter chegado na cidade, como se diz aqui inicialmente, quase como seu maltrapilho, e agora ele ser o dono dessa riqueza toda, mas melhor de tudo, ser o homem bom, que ele se propôs a ser quando saiu de lá da casa do Monsenhor Muriel. Pois bem, amanhã a gente lê um pouquinho mais e continuem fazendo as leituras de vocês, todas as leituras que vocês puderem. Continuem lendo aqueles livros que temos nos arquivos. Quem tiver impressora, imprime, que é melhor. Quem não tiver, lê no computador mesmo. Podem pedir também aos pais que façam leitura para vocês. O fato da leitura em família é algo maravilhoso, é algo que exerce sobre o intelecto das pessoas, não apenas das crianças, como um todo, e sobre as questões afetivas também. A leitura em família é muito, 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 muito boa mesmo. Vejam que eu estou fazendo uma leitura online para vocês. Vocês não têm noção como essa leitura aqui fortalece o meu espírito. Então, boas leituras para vocês, meus amores, e até amanhã.